Ó, o local do acidente é aqui, ó. Terminando essa rampa aqui, né, dessa passarela, onde esse senhor está atravessando ali, ó. Aqui foi o local do acidente, né? Aqui, se você chegar mais perto, a gente olhando bem aqui, né, você consegue ver a antiga faixa. Eu acho que é importante a gente ressaltar que antes era essa faixa aqui, olha. Era essa faixa que tinha aqui, olha, tá vendo? E agora, né, tem a faixa elevada, né? Precisou a minha mãe morrer, né? Precisou acontecer um acidente, né, muito grave aqui há 3 anos atrás, para que eles tomassem essa providência aqui. E essa faixa que vocês estão vendo aqui, olha, foi colocada depois de 3 meses de luta, né? Nós fizemos aí abaixo-assinado, nós fizemos uma blitz educativa 3 meses depois que a minha mãe sofreu um acidente, né? Fizemos essa blitz e depois de 3 meses desta blitz, na verdade foram depois de 6 meses, né, do acidente, que a gente conseguiu essa faixa elevada aqui. E segundo os moradores aqui da região, diminuiu em muito os acidentes. Uma manifestação hoje cedo marcou a instalação de uma faixa de pedestres elevada na zona norte de Londrina, justamente no local que registrou um acidente com morte no ano passado. Kathleen Tanan é um desfecho justamente de uma mobilização da família de moradores, ou seja, uma mobilização que deu resultado. Sim, Alberto, hoje foi uma blitz educativa de agradecimento a todos que auxiliaram na instalação dessa faixa de pedestres elevada ali na altura do Parigô de Souza, na Avenida Saúl Quinde, onde já aconteceram vários acidentes, inclusive onde aconteceu uma morte. Em setembro do ano passado, uma mulher de 77 anos, a mãe da Nara Cordeiro, ela infelizmente foi atropelada neste ponto e acabou pouco depois perdendo a vida, não resistiu aos ferimentos. Por isso, aquela população lutou bastante por uma faixa de pedestres e conseguiu, além da faixa, também uma lombada neste ponto. Hoje eles colocaram faixas, entregaram panfletos, reforçando a mensagem de um trânsito mais seguro com apoio da CMTU e também da Polícia Militar. Nós acompanhamos essa caminhada desde o acidente, as manifestações por algo melhor ali e agora, portanto, esse agradecimento nesse ponto. A Nara gravou com a nossa equipe hoje de manhã e falou sim do quanto é bom que as coisas deem resultado, que esse pedido tenha sido atendido, não deixando claro de sentir uma grande tristeza ainda pelo que aconteceu naquele lugar, Alberto. Terminando de atravessar essa faixa, né, que na verdade já era uma faixa de pedestres, um motorista parou e o outro motorista não parou. Ela foi levada para o hospital evangélico durante 9 horas, mas ela não resistiu, ela tinha problema cardíaco e ela perdeu a vida. E hoje nós estamos celebrando, né, inaugurando essa faixa elevada. E nós esperamos que a nossa comunidade, a autoridade, o poder público ajude para que esses acidentes não continuem aqui nessa avenida. A Avenida Saúl Quinde é uma avenida muito perigosa, uma terra sem lei. Então nós precisamos de mais quebra-molas, de mais sinaleiros e principalmente precisamos de mais conscientização por parte do motorista, do pedestre na hora de atravessar a faixa, do motorista na hora de parar para o pedestre atravessar e também respeitar as leis de trânsito e limite de velocidade. Na sexta-feira ela comentou com a gente que, olha, eu preciso do mercado porque está faltando algumas coisas aqui em casa, né? Aí no dia do acidente ela acordou, né? E ela falou conversando com o meu marido, né? Com o Wellington, né? Ela falou assim, eu tenho que ir lá no mercado, né? Para comprar algumas coisas que está faltando. Aí meu marido falou para a senhora Ana Maria, faz o seguinte, vai na padaria, a senhora, e eu vou no mercado, não tem problema, pode ir lá na padaria, a padaria é bem pertinho da nossa casa, a senhora compra o pão, né, o que está faltando aqui, depois eu vou, não tem problema, porque na época da pandemia era comum, né, porque ela não saía de casa, a gente não deixava ela sair. Era o Wellington que ia no mercado, né, por conta era bem na época da pandemia, 2020. Mas o que aconteceu? Naquele dia, ela falou para ele o contrário. Ela falou, Wellington, você vai na padaria, compra o pão e deixa que eu vou no mercado.
Ele ainda insistiu, falou, Dona Maria, pode deixar que eu vou. E ela falou, não, pode ir. Aí ele foi na padaria, comprou o pão, trouxe para casa e eu acordei com uma voz, uma sensação estranha, né? E com a palavra morte, muito forte na minha mente naquele dia, né? Eu estava em oração e eu achei estranho aquilo e eu não entendi o que significava aquela questão, né? E depois eu fui entender por quê, né? Aí eu lembro que precisava comprar, era uma carne só pro domingo, pra gente fazer uma carne. E era o que mais precisava na casa, o restante tinha. E eu falei pra ela, falei, mãe, vai só no açougue, compra a sua carne e depois deixa que a gente vai no mercado. Eu falei pra ela, falei, deixa que a gente vai ao mercado. Mas a minha mãe não tinha jeito, ela insistiu e ela falou, não, eu vou, eu logo volto. Pouco da manhã, 10 e pouquinho, eu recebo uma ligação. Eu nunca sou de atender o telefone rápido, mas eu atendi rápido o telefone. No que eu atendi o telefone era uma pessoa, era um homem. E ele falou pra mim assim, olha, eu sou socorrista, mas eu tô de folga, eu tava andando aqui fazendo uma caminhada e aconteceu um acidente aqui em frente ao mercado aqui, né? E a sua mãe sofreu um acidente, né? E ela tá aqui, né? Enfim, e eu peguei o telefone pra ligar pra vocês, pra alguém vir aqui pra poder ajudar ela. E na hora eu gritei, eu falei, o quê? A minha mãe, um acidente? Como assim minha mãe foi atropelada? Como assim? Eu gritei. Eu falei pra ele assim, mas ela tá bem? Então ele falou, ela tá aqui do meu lado, tá bem, né? Tá estável, mas assim, a gente já chamou a socorro tá chegando. E aí nisso eu peguei e saí correndo. Meu marido foi na frente com o carro e eu não fui com ele. Quando eu cheguei, ela não tava mais ali. Ela já tava dentro da ambulância. E eu vi a freada do carro, né? E o carro do rapaz estava encostado. E eu fui conduzida pela policial. A policial perguntou assim para mim, falou, você é a filha da Dona Maria Luísa? Eu falei, sou. Então ali eu vou te levar para apresentar os condutores do veículo, eles estão ali, né? E a gente vai estar conduzindo eles para a delegacia, mas a gente queria apresentar eles para você. E eu fui lá e eu vi um rapaz, era um rapaz bem alto, né? Não parecia que tinha 17 anos, ele parecia que ele tinha mais, era bem alto. E a mãe chegou na hora do momento lá, chegou, né, desesperada, porque ela não sabia o que estava acontecendo também. A mãe não estava no local do acidente, estava só o pai e o menino dentro do carro, e tinha duas meninas. Eu me lembro muito bem disso, porque o que me chamou a atenção é que as meninas estavam no canto, assim, sentadinhas e chorando muito. Aí a policial falou, olha, esse rapaz aqui ele tem 17 anos, ele não é habilitado, o pai dele também não tem habilitação, e eles atropelaram sua mãe. A mãe do menino falou, olha, eu não sabia o que estava acontecendo, eu cheguei aqui agora, eu também estou igual a você, eu não sabia, mas a gente vai ajudar, o que a gente puder fazer por vocês, a gente vai fazer. Eu falei, o que vocês vão poder fazer pela minha mãe? Minha mãe está ali dentro da ambulância, entre a vida e a morte. Eu não sabia se eles eram separados, eu falei do seu marido aí, né? Eu falei, e agora o que vai ser da minha mãe? Eu falei, o que eu quero deixar bem claro para vocês, eu falei que eu espero que não aconteça nada de grave com a minha mãe, que minha mãe não morra, porque se minha mãe morrer, vocês vão ser responsabilizados por isso. E aí a mãe do menino, né, tentava se desculpar e tentava falar, eu falei, olha, minha senhora, eu não quero falar agora. A minha preocupação é salvar a vida da minha mãe. Eu preciso entrar naquela ambulância e levar minha mãe pro hospital, que minha mãe está entre a vida e a morte, por causa da irresponsabilidade do seu filho e do pai dele aí. Eu preciso ir embora. Eu lembro que eu entrei dentro da ambulância, né? Chegando no hospital evangélico, né? Aí a gente chegou lá, era mais ou menos umas 11 e pouco da manhã. Eu fiquei muito desesperada naquele momento. Eu fiquei muito desesperada, porque assim, eu não sabia o estado dela, né? Porque era muito grave, ela poderia morrer a qualquer momento. Aí eu peguei, passei os documentos, fiz a ficha. Eu lembro que eu fazia a ficha e eu tremia muito. Eu falava, moça, faz logo essa ficha, por favor, termina logo isso. Eu lembro que foi uma dificuldade muito grande para ela poder fazer, pegar os dados da minha mãe, porque eu estava muito nervosa. E aí ela anotou tudo lá e tal. Eu peguei e falei, posso ficar com a minha mãe? Ela falou, pode. Aí eu fui lá e fiquei perto dela. E ela olhava para mim e ela levantava, né? No que ela levantava, ela apontava para as pernas e falava para mim, dói. Era o que ela falava para mim, doía. Falei, mãe, fica tranquila. Baixei ela, falei, fica calma, mãe, fica tranquila, eles vão cuidar de você, você está no hospital, vai dar tudo certo, confia em Deus. Eu falei para ela, Deus vai fazer o melhor. Eu tô aqui, eu te amo. Eu falei para ela assim, né? Eu vou estar com você aqui, mãe, fica tranquila. E o que eu tenho para falar é que assim, o atendimento do SEAT foi muito rápido, da polícia foi muito rápido. Ela chegou ali, ela estava consciente. Só que quando ela chegou no hospital, a gente estava numa pandemia, estava cheio o pronto-socorro, cheio, era muita gente. Lembro que ela falou que a bermuda dela estava apertando a barriga e eu peguei e abri a bermuda, o botão da bermuda dela para ela poder relaxar um pouco, né? Segurava a mão dela, apertava, segurava a mão dela firme, né? Conversava com ela. E aí eles chegaram, né, para poder atender ela.
e levaram ela para fazer os exames, mas isso demorou. Até a hora que a gente chegou, até a hora que eles fizeram os exames, a gente ficou aguardando, né, para eles poderem chegar. Os ortopedistas vieram falar comigo, era por volta das 2, 3 horas da tarde, vieram me falar que ela tinha quebrado as 2 pernas. O fêmur e que era uma perna foi o principal, né? O fêmur, e a outra perna também tinha sido bem grave. E a neurologista, que eu acho que eu não sei se era a principal neurologista no momento, eu não sei se era uma estagiária, e essa neurologista veio falar para mim que ela tinha batido a cabeça e que o corte tinha sido superficial, tal, porque a minha mãe estava ali, né, vomitando sangue. E eu achei que ela estava morrendo naquele momento. E as enfermeiras me tranquilizaram e falaram, não, é preciso que ela vomite porque ela ingeriu sangue, né? Então, ela vomitou, eles colocaram ela de lado, vai muito. É que naquele momento, eu penso que minha mãe deveria ter sido melhor assistida no hospital, né? Eu fiquei muito triste, muito machucada com isso, porque eu acho que minha mãe não teve, assim, um atendimento como deveria ter tido. E eu não estava ali perto, né? Eu lembro que eu pedi pro rapaz para ver como que ela estava. Eu lembro que ele demorou muito para voltar. E eu olhei meio que de lado e eu vi eles em volta dela. E eu imaginei, eu falei, eu acho que ela não tá bem. Eu tive a sensação ruim, que eu estava em oração, eu estava ajoelhada e pedindo para Deus que, por favor, ajudasse a minha mãe, que fizesse um milagre. Eu estava desesperada. E foi muito difícil porque eu senti nesse momento que ela estava morrendo, porque eu tinha uma ligação muito grande com a minha mãe. Eles tentaram reanimá-la, mas eles não conseguiram, né? Foi a primeira parada, ela já veio a óbito, né? E é muito difícil porque você quer salvar a vida da pessoa, você quer fazer o melhor pela pessoa, você quer, e você não pode fazer nada, é uma sensação de impotência. O que acontece quando a pessoa sofre um acidente é a sensação de impotência, porque você não pode fazer nada, você tem que entregar o seu ente querido na mão de médicos e confiar neles. E eu penso que minha mãe não foi bem atendida como deveria ser. Eu penso que minha mãe deveria ter sido levada automaticamente para um centro cirúrgico para ver a cabeça dela, que era o mais grave, as pernas ela poderia esperar. Tinham que ter feito alguma coisa em relação a batida da cabeça dela, sabe? Não só costurar, mas ter feito algo, sabe? Uma cirurgia. E a gente fica tão desesperada na hora, a gente confia na equipe médica. Então, assim, o que eu tenho para dizer é o seguinte, a minha mãe, ela começou a morrer naquele asfalto, ali na Avenida Sauerkind, ali, vítima do atropelamento daquele menino, e ela terminou de morrer no hospital, vítima também dos médicos e da equipe que não soube fazer o correto, não soube dar um bom atendimento para minha mãe. Sim, eu sinto que não foi feito o melhor pela minha mãe. Então, quanto ao menino, depois dali, ele foi feito um processo, né? O Ministério Público abriu um processo contra ele e ele ficou respondendo esse processo, mas pela delegacia do adolescente, né? E aí o que aconteceu? As provas que eu tive, eu mandei para a delegacia de trânsito, né? E foi anexado junto com o boletim de ocorrência, junto com o processo que foi feito lá na delegacia. Então, assim, você vê no asfalto, né? A frenagem, de que ele estava numa velocidade muito alta. E isso não foi averiguado. A polícia não mediu, né, no caso, o que ele fez, não foi feito essa coisa da perícia, né, a gente não viu isso no processo. Então, assim, a minha mãe, ela foi atropelada, ela foi assassinada, né, na verdade, porque foi um assassinato, né, por um menino que não deveria estar conduzindo um carro, né, porque ele não tinha idade para isso, ele não sabia dirigir. Minha mãe, ela não foi morta só pelo rapaz, ela foi morta pela família, né, uma família de pessoas irresponsáveis. Em março de 2021, nós conseguimos a faixa elevada. Aí foi feita uma segunda blitz, né, agora para agradecimento, né. Então essa aqui é a camiseta que nós fizemos, né, pedindo, e nós conseguimos a faixa. Então, assim, são vários pedidos de justiça, né. A primeira justiça que a gente conseguiu foi essa, né, de impedir que outras pessoas percam a vida no mesmo local, né, e que para sempre essa faixa vai lembrar por quê, né, foi por conta do acidente que eu perdi a minha mãe, que vitimou minha mãe.
eu espero com esse documentário é que as pessoas respeitem a vida no trânsito. Que quando o motorista entre dentro de um veículo, que seja qualquer veículo que for, uma moto, um caminhão, um carro, que ele tenha consciência de que ele está dirigindo uma arma e que a sua vida também está em risco, né? Porque ele também pode morrer. Que ele possa ter consciência de que as suas atitudes podem ceifar a vida das pessoas, podem acabar com as famílias, né? Pode destruir a vida das pessoas. Eu gostaria que as pessoas respeitassem, os pedestres também tivessem consciência também na hora de atravessar, né? Prestar mais atenção, né? E que os nossos políticos, acima de tudo, eles se preocupem mais com o trânsito, que existam mais leis rígidas, que o trânsito ele seja realmente visto como algo grave, entendeu? Que não seja só uma infração de trânsito. Quando uma pessoa perde uma vida, não é uma infração, é um crime, tá? E as pessoas têm que ser condenadas. Não é só quando dirige alcoolizado que deve ser preso ou sob efeito de drogas, mas um adolescente de 17 anos, uma criança que não sabe dirigir ainda, não pode pegar um veículo, ele mata. Eu gostaria muito que o nosso país tivesse leis mais rígidas, tá? E que se diminuísse a maioridade penal, que a pessoa pudesse tirar a carteira de habilitação ali com os 16 anos, então, já que no Brasil muitos adolescentes pegam carros e motos, diminuem então, sabe, ensinem eles a dirigir para que possam diminuir os acidentes, ou que se puna eles. Porque se um adolescente de 17 anos ele pode dirigir um carro, ele também tem que ser responsabilizado criminalmente se ele matar alguém, ou seja, ele tem que responder o processo preso como um homicida. Pagar ali uma pena como se fosse uma pessoa que tivesse com uma arma de fogo e matasse alguém, porque ele matou. A minha mãe foi assassinada. Infelizmente eu perdi a minha mãe vítima de uma irresponsabilidade e que essa irresponsabilidade foi um crime, gerou um crime. E esse crime do Brasil ainda não é solucionado. Me desculpe, foi feito o julgamento, foi feito, mas muito brando. A pessoa que cometa um crime como esse rapaz cometeu, ele nunca mais deveria dirigir. E ele tirou a carteira de habilitação e a mãe dele teve a capacidade de falar para mim: você falou que meu filho não ia tirar a carteira de habilitação e meu filho está habilitado, meu filho tirou a carteira, como se fosse um orgulho. Eu não consigo imaginar uma pessoa que matou alguém entrando dentro de um veículo e continuar andando depois do que ele fez. Eu acho que ele deveria ser responsabilizado, sim, ser preso, não poder dirigir nunca mais, para que ele pudesse entender de fato o que ele fez é muito grave. Porque fica parecendo muito fácil, né, matar alguém, né? E ele segue a vida dele hoje, né? Ele pode seguir a vida dele, ele está com 20 anos. E a minha mãe, que poderia estar conosco hoje, com 80 anos, já não está mais. A gente foi privado do direito de ter a nossa mãe com a gente. E eu acredito muito que minha mãe poderia ter vivido mais alguns anos com a gente. Chega de achar que as pessoas que perdem a vida no trânsito é apenas um acidente, uma fatalidade. E você ficar ouvindo na televisão, nos veículos de comunicação, advogados de defesa defendendo pessoas que estavam alcoolizadas dirigindo. Tem como você defender uma pessoa que dirigiu embriagado e que matou alguém? Uma pessoa que não sabe dirigir dirigindo? Eu sei que todo mundo tem direito à defesa, mas é um absurdo. Protege mais quem fez o crime do que a família que perdeu. É como se a família tivesse que pedir desculpas por ter tido um ente atropelado. Na verdade, a vítima somos nós, tá? Que perdemos as pessoas mortas no trânsito de maneira irresponsável e criminosa. Nós é que deveríamos ser mais respeitados pelos políticos e pelas leis desse país. Então isso é um absurdo, nós queremos que isso chegue. Basta. Eu realmente estou falando com indignação. Eu precisava da minha mãe. A minha mãe era importante para mim. A minha mãe faz falta para mim. As minhas filhas perguntam da avó. Os meus irmãos sentem falta da mãe. As minhas tias querem a irmã. Os meus primos querem a tia. E cadê? A minha mãe está aqui, ó, deitada aqui, ó. A companhia dela foi tirada de nós. Ela foi retirada de nós. Não porque ela estava doente, mas porque ela foi atropelada de maneira trágica e de maneira irresponsável e covarde por essa família que nunca teve consciência dos seus atos e que entregaram uma arma na mão de um menino de 17 anos.
legal. Aí, vovó. Vai. Tá bom, Olivia? Vai.